Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente manhã de segunda-feira para todos nós. Que hoje, meus irmãos, neste novo dia que se inicia e também essa nova semana que começa para todos nós, que possamos rogar a Deus, nosso Pai, por muita força em nosso coração, que o nosso coração possa florescer a fé, a esperança e a coragem, que Deus possa guiar os nossos passos e que a gente realmente, meus irmãos, tenha muita força para vencer dia após dia. Há dias, meus irmãos, que são desanimadores, tem dias que são muito difíceis para todos nós, há dias de muitas lutas, lutas interiores. Digo que nem são lutas externas, são lutas interiores, de nós com nós mesmos. Então que Deus possa nos considerar força para a gente vencer a cada dia, que Deus possa nos auxiliar a florescer a fé, a paciência e a coragem de seguirmos um passo por vez, vencendo dia após dia com Jesus em nosso coração. Por mais que haverá dias, haverá momentos que, diante das dificuldades, a gente não consiga, meus irmãos, transparecer os ensinos do Cristo, que a gente possa aprender e a continuar tentando caminhar na estrada de Jesus, pois todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos na Terra para aprender. Todos estamos aqui como alunos nessa grande escola que é a Terra. E é uma escola que não é nova para todos nós. A maioria de nós, meus irmãos, já passa por essa escola há milênios e milênios. Reencarnações e reencarnações, estamos aqui, aurindo as lições que essa grande escola que é a Terra concede para nós, sobretudo espiritualmente. E às vezes a gente passa por lições nessa grande escola repetidas vezes e falhamos, erramos e sucumbimos. A gente reencarna, passa pelas lições, pelos testes, pelas provas, talvez testes e lições que a gente já vem passando por eles há muitas reencarnações. E muitas vezes ainda continuamos tropeçando, não conseguindo passar por essas lições, não conseguindo ainda aurir o conhecimento, não conseguindo ainda, meus irmãos, aurir a lição que Deus deseja nos passar daquele momento. Por isso a gente compartilhou aqui que quantas reencarnações não tem que a gente passa pela Terra e por as incontáveis lições. Essa escola não é nova para a gente, meus irmãos. E pensemos que essas lições, que a gente vem aí repetindo e repetindo elas, a maioria dessas lições, não estou nem dizendo aqui das nossas missões e deveres com a reencarnação. Estou dizendo sobretudo sobre as lições que Jesus deixou para nós. Do amor ao próximo, da paciência, da benevolência, do coração mais humilde. Há quantas reencarnações estamos na escola da Terra, passando por essas lições de Jesus. Essas sublimes lições que o Cristo deixou para nós. E ainda temos grande dificuldade de vivê-las, de firmá-las em nosso coração. Olha, meus irmãos, fato é que ao mesmo tempo que estamos aqui nessa grande escola que é a Terra, também estamos em um grande hospital. Porque a Terra não é apenas uma escola, ela também é um hospital para todos nós. Tem algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que nos guia diariamente, que nos afirma isso.
estamos aqui também em um hospital. Nossa alma é uma alma enferma ainda, que carece de cuidados, talvez devido a essas lições que a gente ainda não consegue vivê-las completamente, as sublimes lições do Cristo. E talvez por estarmos repetindo e repetindo essas lições e não conseguindo talvez acolhê-las em nosso coração, nos tornamos almas enfermas. Almas com as enfermidades das sequelas morais em nosso coração. Não conseguimos aurir o amor ao próximo, a lição do amor ao próximo que Jesus nos ensina, porque ainda temos a enfermidade do egoísmo em nosso coração. Não conseguimos ainda aurir a lição, meus irmãos, da paciência que Jesus nos ensina, da benevolência, da caridade, porque temos ainda a enfermidade do orgulho em nosso coração. Então todos estamos aqui como aprendizes e também em tratamento na terra, buscando nos melhorar. E existe, meus irmãos, um grande remédio para todos nós que estamos aqui. Porque se estamos em um hospital, digamos assim, tem que ter o remédio também, não é mesmo? Se estamos aqui em tratamento, como aprendizes no caminho do bem, tratamento para o nosso espírito, das nossas enfermidades morais, tem que ter o remédio, não é? E esse remédio, meus irmãos, todos nós temos acesso a ele. Esse grande remédio que pode nos auxiliar com as nossas enfermidades morais. Esse grande remédio que pode nos auxiliar a passar pelas lições e lições que a nossa reencarnação reserva para todos nós. Esse grande remédio é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é um grande remédio para a nossa alma. O nosso querido De Luca, um grande palestrante espírita e também autor de muitas obras, de livros dentro do Espiritismo para todos nós, De Luca nos afirma que o Evangelho é o remédio que nos cura a alma derrotada e a lição que nos promove na escola da vida. O Evangelho é a luz da vitória sobre a inércia espiritual de milênios. Realmente essas palavras de De Luca, elas caem como um bálsamo em nosso coração, como uma luz de esperança também. O Evangelho, ele é um remédio que nos cura a alma derrotada, a nossa alma machucada, a nossa alma que está machucada de tanto tropeçar nas falhas, nos erros, a nossa alma que está machucada de passar por tantos momentos difíceis, a nossa alma que está machucada das sequelas morais que ainda carregamos. Então, diante dessas feridas na alma, o Evangelho, ele é um grande remédio, capaz de curá-las. E o Evangelho também é uma lição que nos promove na escola da vida. Olha, meus irmãos, independente do momento que a gente passe, se a gente abrir o Evangelho com o coração elevado a Jesus, encontraremos uma passagem que pode muito nos auxiliar. Nos versículos dos evangelhos, dos evangelistas, nós encontramos as respostas de muitas dores que a gente carrega. Nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo também, a gente encontra a luz, a claridade para o nosso caminho. A gente encontra uma serenidade depois de um dia conturbado. É só a gente sentar-se, silenciar o interior um pouco, elevar o coração a Jesus e abrir o Evangelho. Com certeza encontraremos uma resposta, um esclarecimento, uma palavra de esperança para a dor na alma que carregamos, para as feridas na alma que ainda carregamos. Olha, meus irmãos,
se estamos aí passando por lições e lições e tropeçando nessas lições ao longo da nossa reencarnação, o Evangelho, ele tem um remédio para nos ajudar a enxergar essas lições que ainda não estamos aprendendo. Da mesma forma que se estamos passando por um dia difícil, por um momento complicado, a gente também abre o Evangelho e ali encontraremos a palavra de esperança que vai tocar o nosso coração, que vai clarear os nossos pensamentos, que vai nos conceder aquela gota de esperança que faltava para a gente continuar a nossa caminhada. Olha, meus irmãos, seja nos momentos felizes, como também nos momentos difíceis, o Evangelho ele tem sempre aquela gotinha de esperança para o nosso coração. Por isso, De Luca afirma para a gente que o Evangelho ele é o grande remédio que cura a nossa alma. Olha, meus irmãos, vamos só pensar uma coisa aqui. Quando nós estamos doentes fisicamente, enfermos fisicamente, o médico nos passa um medicamento que a gente precisa tomar e a gente precisa seguir certinho ali os dias daquele medicamento para que ele faça o efeito benéfico para o nosso corpo, na parte física, não é mesmo? Se a gente de repente toma um dia, passa 5 dias sem tomar esse remédio, ele não vai ter um efeito conforme o esperado, não é mesmo? Então a gente precisa tomar o remédio certinho, naqueles dias, tem o horário certo para o nosso corpo físico ir ali recuperando as forças e se curando e amenizando as dores físicas que temos, não é mesmo? A gente precisa seguir o conselho do médico e tomar o remédio certinho. Se na vida física é assim, para nossas questões espirituais também. Se o Evangelho ele é o grande remédio para a nossa alma, a gente também precisa fazer uso desse remédio todos os dias. Olha, meus irmãos, se todos os dias a gente toma um remedinho físico que o médico nos passa porque faz bem, precisamos também acolher em nosso coração aquelas pílulas do Evangelho, de cada palavrinha do Evangelho, de cada passagem para o nosso espírito. A gente precisa acolher uma leitura do Evangelho, que seja uma frase, que seja um versículo, que seja uma passagem em nosso coração, como se fosse um remédio que a gente estivesse ali ingerindo no nosso dia. Olha, meus irmãos, dessa forma, a nossa alma, ela vai aurindo forças, ela vai se curando. Olha, meus irmãos, porque se a gente cuida do nosso corpo físico, a gente também precisa cuidar do nosso espírito, cuidar das dores da nossa alma e buscar fortalecer o nosso interior com um grande remédio, que é o Evangelho. Ali nós temos esclarecimentos de Jesus. Ali nós encontramos a força das palavras dos bons espíritos. Ali a gente encontra, meus irmãos, o bálsamo que acalma e alivia o nosso coração. Olha, meus irmãos, hoje então a gente convida a todos para encerrarmos a nossa passagem dessa segunda-feira com esse esclarecimento para o nosso coração, rememorando aqui junto que já estamos há tantas reencarnações, passando por lições e lições e lições em nossas caminhadas dessa existência terrena e talvez passando por lições repetidas vezes. Nossa alma está enferma ainda, tentando aurir esses ensinamentos, meus irmãos. Nossa alma está enferma, sucumbindo e muitas vezes falhando nessas lições que Deus nos envia. Então, diante dessa enfermidade interior que ainda temos, o Evangelho, ele é um grande remédio para nos ajudar a passar por essas lições, a aurir força, a ter esperança e esclarecimento em nossa jornada. Bom, meus amados irmãos, hoje a passagem que inspirou a nossa reflexão aqui diariamente, porque todos os dias a gente tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que nos inspira a nossa reflexão aqui. Mas hoje, a passagem que está inspirando a nossa reflexão
São todas as passagens do Evangelho. Por isso hoje nós convidamos a todos nós, após aqui esse nosso momento, essa nossa partilha do Evangelho, que a gente possa silenciar o coração e hoje abrir, cada um de nós, em teu lar, abrir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e acolher a mensagem que os bons espíritos, que Jesus tem para o nosso coração. Hoje, a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando a nossa reflexão é um convite nosso para todos que estão aqui partilhando desse momento conosco, silenciarmos o nosso interior. E hoje vamos abrir uma passagem do Evangelho e ali acolher, meus irmãos, a mensagem que Deus deseja para o nosso coração, para a nossa semana. Que possamos aurir força nessa passagem e que possamos diariamente realizar isso, estar juntinho do Evangelho, diariamente, meus irmãos. Assim estaremos também cuidando da nossa alma. Olha, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje também é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, uma excelente segunda-feira para todos nós, um excelente início de semana. Um bom dia, meus irmãos, para todos nós e que a mensagem que a gente extraiu hoje do Evangelho segundo o Espiritismo possa ser um bálsamo para o nosso coração. Que assim seja.